Queridos, abramos a palavra do Senhor em Romanos capítulo 14. Nós daremos continuidade, irmãos, à exposição da Epístola de Romanos, como foi informado hoje pela manhã à igreja. Romanos capítulo 14, em especial o versículo 22, o último ponto do argumento de Paulo que faltou ser tratado na última exposição. Essa é a quinta exposição. Ele diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, finalzinho do versículo 22. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, o Senhor nos conduziu à tua adoração pela tua palavra que estabeleceu o que devemos oferecer a ti, pela tua palavra que nos dá o conteúdo do teu culto, Senhor, da tua adoração. E agora, Senhor, pela mesma palavra que nos será exposta, Senhor, nós clamamos, ensina-nos o caminho que devemos seguir, ensina-nos o que devemos ser, Senhor, o que devemos amar, o que devemos fazer, o que devemos crer. Conduz-nos, porque somos o teu povo, Senhor. Assim como o Senhor conduziu o povo de Israel pela nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, Senhor. Assim que nos seja a tua palavra, Senhor, e a pregação dela, como a nuvem de dia nos guiando e como uma coluna de fogo à noite nos aquecendo e nos protegendo, nos conduzindo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na exposição anterior, domingo passado, nós vimos que o bloco do último argumento do apóstolo Paulo envolve aquilo que podemos chamar em uma só palavra como convicção. O povo de Deus é chamado a ter convicção daquilo que é a vontade de Deus, para que ele possa viver de forma agradável ao Senhor, possa amadurecer e não ser um imaturo na fé ou um fraco na fé, usando a linguagem de Romanos 14. Só que, queridos, não é suficiente a coerência pela coerência, ou melhor, a convicção pela convicção. A convicção aqui, irmãos, não foi apresentada pelo apóstolo Paulo como uma mera defesa teórica, um conhecimento intelectual acerca daquilo que Deus quer e daquilo que Deus não quer. Não, irmãos. Isso ficou bem claro quando Paulo associou inseparavelmente à convicção o amor. Então, só daí nós já entendemos que a convicção não é meramente aqui uma questão teórica, intelectual, de mero conhecimento. É um dever ter convicção. Nós vimos isso na exposição passada. Há uma lei para isso, há um mandamento. O povo de Deus é chamado a ter convicção do que é a vontade de Deus. Mas para aqueles que vivem coerentemente com as suas convicções, que são ensinadas pela palavra, para estes há uma bem-aventurança. Todos nós devemos buscar a convicção, mas há um passo seguinte, chamado coerência. E aqueles que são coerentes com aquilo que são convictos, isto é, com aquilo que professam, recebem da parte do Senhor uma promessa, uma bem-aventurança. E o que é uma bem-aventurança, irmãos? Comumente, as versões, elas traduzem bem-aventurado ou bem-aventurança, algumas versões, especialmente em NVI, uma mais moderna, ela traduz por felizes ou por felicidade. E de fato, no sentido subjetivo daquele que é bem-aventurado, há uma felicidade. Aquele que é bem-aventurado, ele se sente feliz, satisfeito. Mas, biblicamente, irmãos, o conceito é mais abrangente do que um mero estado de espírito momentâneo e subjetivo. O bem-aventurado é aquele que desfruta de uma posição favorável diante de Deus. Um bem-aventurado é aquele que desfruta de uma posição favorável diante de Deus. Então, consequentemente, aquele que é bem-aventurado, que desfruta dessa posição favorável diante de Deus, ele vai subjetivamente, no seu coração, desfrutar de uma alegria, de uma felicidade. Portanto, irmãos, uma pessoa bem-aventurada é aprovada por Deus, desfruta de uma posição favorável do Senhor
e, consequentemente, desfruta de uma alegria. Então, Paulo aqui, irmão, nos leva a um outro passo da maturidade da fé. Convicção da vontade de Deus, mas tem um passo a mais. É a coerência. Bem-aventurado. Quem? O texto vai dizer. Aquele que não se condena naquilo que aprova. E o que é não se condenar, irmãos, naquilo que aprova? Significa viver, como já mencionei, de forma coerente. Eu vivo segundo aquilo que eu professo, aquilo que eu declaro ser a verdade, aquilo que declara ser o bem moral. É como se eu pudesse dizer, eu vivo segundo o que eu professo, o que eu creio, a minha prática pública e privada correspondem à minha fé. Dizer, irmãos, que bem-aventurados é aqueles que não se condenam naquilo que aprovam, é falar em um aspecto de bênção aquilo que foi falado como uma maldição pelo Senhor Jesus Cristo, dizendo, ai de vós, os hipócritas. O que é o contrário da coerência? Qual é o contrário, o oposto de ter uma vida que condiga com o que é professado, de não se condenar naquilo que aprova? O contrário, irmãos, é hipocrisia. Se há um juízo prenunciado sobre aqueles que abraçam a hipocrisia, há aqui, irmãos, uma bênção prometida para aqueles que trabalham pela coerência. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Há aqui, irmãos, uma promessa. E a promessa do Senhor, as promessas do Senhor, sempre devem ser para nós encorajamentos. Como se o Senhor dissesse, vale a pena vocês perseguirem isso que eu estou dizendo. Porque aquele que caminhar nessa condição vai desfrutar de uma posição favorável diante de mim e, consequentemente, vai desfrutar de alegria. Vale a pena, irmãos, nós lutarmos pela coerência. Vale a pena nós lutarmos contra a hipocrisia, irmãos, e a coerência interna e externa, pública e privadamente. As Escrituras, irmãos, elas estão repletas de louvor à coerência, mas também de repreensões à hipocrisia. Vem comigo para Jó. O tema da hipocrisia em Jó, pode surpreender alguns, né? Mas ele é muito comum. Porque a tese dos amigos de Jó era que Jó era um hipócrita. Então, há muito sobre hipocrisia no livro de Jó. E que ele sofria porque ele era um hipócrita. Só que Jó, com a sua consciência limpa diante de Deus, dizia, não, eu não sou como um hipócrita. Veja, Jó 13:16. Também ele será a minha salvação. Porém, o hipócrita não virá perante ele. Aqui Jó fala assim, não, eu vou me apresentar ao Senhor, mas o hipócrita não. Ainda, Jó 36, verso 13. Olha o juízo pronunciado. E os hipócritas de coração amontoam sobre si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Agora vem comigo para Mateus. Mateus 23 é, sem dúvida, a maior porção da Escritura Sagrada que condena a hipocrisia, irmãos. Mateus 13. Vamos lendo. Eu tenho paciência por essa longa leitura, mas vale a pena, irmãos, para nós vermos a gravidade da hipocrisia e o encorajamento à coerência. O texto diz, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis maior rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter feito, o fazeis filho de inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis,
Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica o altar? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos atestais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. E a Escritura, irmãos, enche os alertas e os juízos sobre aqueles que caminham na hipocrisia. Vale a pena, irmãos, a luta pela coerência e não sermos condenados naquilo que é aprovado por nós. Essa bem-aventurança, irmãos, deveria nos mover. E para que nós entendamos um pouco mais, irmãos, vamos aprofundar aqui a questão da hipocrisia. O que é isso que Paulo está falando sobre a coerência de não ser condenado naquilo que você aprova? Thomas Watson, irmãos, ele comentando sobre a hipocrisia, no material que eu já recomendei aos irmãos aqui na nossa igreja, ele diz, o hipócrita não é o que ele parece ser. Uma imagem é como um homem, mas falta-lhe o fôlego de vida. O hipócrita é uma imagem, ele não exala a santidade. Uma pessoa piedosa corresponde à sua profissão de fé, como a cópia corresponde ao original. É comum, irmãos, muitos pensarem na hipocrisia apenas como parecer ser santo publicamente e não ser santo no privado, ou ser um ímpio no privado. E sim, esse aqui é um conceito básico de hipocrisia. O Senhor, inclusive, usou esse conceito aqui em uma porção. Mas o pecado da hipocrisia não é apenas esse. A coisa mais básica, irmão, da hipocrisia é ter falta de conformidade com o que é professado. Então, irmãos, qualquer falta de conformidade com a nossa profissão pública de fé, ali está algum grau de hipocrisia. É a incoerência entre a fé e as obras, independente dos outros saberem ou não. Independente do que os outros veem ou deixam de ver. Não importa se são pecados ocultos, secretos, públicos ou escancarados. A hipocrisia está em se professar uma coisa e diligentemente se viver outra. E aí eu acho que você já percebeu a gravidade disso, irmãos. Nenhum de nós pode dizer que não há, em algum grau, em algum nível, algum grau de hipocrisia. Mas mais do que isso, irmãos, pior é o estado daqueles que se entregam à sua hipocrisia, ao invés de lutar contra ela. Muitos podem usar, inclusive,
Um texto que a gente leu hoje, confessai vossos pecados uns aos outros. É conhecido um tipo de prática que é comum aos hipócritas. Eles vão e confessam seus pecados aos outros, para que então eles possam se livrar da consciência assim, eu não sou hipócrita, as pessoas conhecem o meu pecado. Mas a questão não é essa. Não é meramente se o outro conhece ou não, é a coerência, irmãos. Paulo está dizendo, bem-aventurado que não condena naquilo que aprova. Não é a manifestação ou não do pecado que define a hipocrisia, mas a concordância ou não com o que é professado pública e privadamente, aquilo que é crido no coração. Então, percebe, querido, que a hipocrisia está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Ela está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Talvez eu e você somos muito rápidos em acusar os outros de hipócrita. Muito rápido, especialmente quando nós somos cheios de justiça própria. Rapidamente nós levantamos o dedo e encontramos hipocrisia em todo mundo. Só que o que o Senhor está dizendo é, bem-aventurado se você vive coerentemente com o que você aprova. Você consegue perceber a sua própria hipocrisia? Você tem um nível de autoexame ao ponto de você conseguir indicar onde está a incoerência da sua fé e você perseguir na graça do Senhor, na força dele, a coerência. E não ser reprovado naquilo que você aprova, naquilo que você professa concordar. Me permita aqui, irmãos, ler mais um trecho da obra de Thomas Watson. Aqui é um longo trecho, mas vale muito a pena. O Watson ele é preciso e cheio de imagens, de ilustrações que nos esclarecem muito bem o que é hipocrisia, irmãos. Ele diz, uma pessoa piedosa ambiciona as cartas de recomendação de Deus. O hipócrita deseja o louvor dos homens. O hipócrita pensa apenas em seus próprios interesses. As hélices do seu catavento se move apenas quando o vento da autopromoção sopra para ela. Os hipócritas, eles são os piores tipos de pecadores, porque eles trazem uma desonra infinita à religião. A hipocrisia, na maioria das vezes, termina em escândalo. E isso traz uma má reputação para os caminhos de Deus. Um hipócrita escandaloso faz o mundo suspeitar que todos aqueles que professam ser cristãos são como ele. O hipócrita nasceu para prejudicar a religião e desacreditá-la. O hipócrita é um mentiroso. Ele adora a Deus com os seus joelhos, mas adora as suas paixões com o seu coração. Ele é como aquele que adorava ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos próprios deuses, segundo Reis 17:33. O hipócrita é um pecador impudente. Ele sabe que seu coração é falso, mas prefere continuar assim. Judas sabia que era um hipócrita. Ele perguntou, sou eu, mestre? E Cristo respondeu, você acabou de dizer isso. No entanto, ele era tão sem vergonha que persistiu em sua falsidade e traiu Cristo. Todas as pragas e maldições escritas no livro de Deus são as porções do hipócrita. O inferno é seu destino final, conforme Mateus 24:51. Os hipócritas são os principais convidados esperados pelo diabo, e ele os receberá tão bem quanto o fogo e o enxofre podem fazê-lo. Essa bem-aventurança, irmãos, deveria mover o nosso coração a lutar de joelhos diuturnamente pela coerência, para que estejamos longe da hipocrisia. É claro que se nós somos, o exterior manifestará. Mas se nós nos preocuparmos tão somente em ser, para os outros verem, isso não é glória. Os aplausos dos homens virão, a aprovação dos homens virá. Mas de que valerá ela, se no último dia nós ouvirmos, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vocês eram por fora, mas não eram por dentro. Toda hipocrisia, irmãos, ou todo hipócrita, é uma pessoa ímpia, parecendo piedosa.
Professa-se uma coisa, mas vive-se outra. Richard Baxter, ele nos ajuda dizendo assim, há dois tipos de hipócrita na Bíblia. Aqueles que desejam enganar os outros, embora não enganem a si mesmos. Eles sabem que são apenas dissimuladores. E aqui é o hipócrita de grosso modo. E há aqueles que enganam a si mesmos e aos outros, pensando que não são hipócritas, confiando em uma suposta honestidade e sinceridade, mas, na verdade, estão caminhando longe da profissão de fé. Portanto, irmãos, a vida cristã, ela pode ser resumida nisto: a luta pela coerência. E se nós fôssemos mais preocupados com a coerência interna do nosso coração, da nossa profissão de fé, da nossa vida, nós nos preocuparíamos menos com um dos outros. E nós caminharíamos mais em santidade, em coerência, irmãos. A vida cristã é isso, irmãos, é a luta pela coerência. Porque a partir do momento que você se torna servo de Cristo, escravo de Cristo, você sabe, você concorda com aquilo que ele diz, você tem de concordar. Só que você sabe que o padrão é altíssimo. Ele não vai diminuir o padrão da sua santa lei. Ele vai dar graça, ele vai dar força, ele vai dar poder, mas jamais diminuir. E então, eu já vi até pessoas não cristãs, no momento em que eu compartilhava o evangelho, ela me fazia perguntas, e fazia perguntas sobre a lei do Senhor, e a pessoa foi e falou assim, é isso, eu não quero. Porque eu sei que no dia que eu crer, eu vou ter que viver segundo o que Ele quer. Porque a vida cristã é isso, irmãos. É a luta pela coerência e não ser condenado naquilo que se aprova. O Sermão da Montanha, irmãos, pregado pelo nosso Senhor e dirigido aos discípulos, ele faz inúmeros alertas contra a hipocrisia justamente por causa disso. Porque é a tentação do povo de Deus. É a nossa tentação, irmãos. Toda a nossa sinceridade, por causa do pecado, irmãos, ela é misturada, salpicada, gotejada com hipocrisia. E se você é servo de Cristo, você sabe do que eu estou falando. E sabe que essa é a sua maior angústia. Que você gostaria de viver coerentemente em tudo aquilo que o Senhor lhe ensinou e que você aprova. Porque essa é a realidade, irmãos. Toda a nossa sinceridade, a maior sinceridade, ela vai vir misturada com algum grau de hipocrisia. A hipocrisia, irmãos, é um fermento que leveda toda a massa. Os nossos melhores e mais sinceros serviços possuem graus de hipocrisia. E para que essa constatação? Para que essa constatação? É para a gente falar assim, bater no ombro um atrás do outro, é isso mesmo, você é um pequeno hipócrita. Ah, fica tranquilo, eu também tenho um grau de hipocrisia. Não. É para nos mover, irmãos, a buscar o Senhor cada vez mais pela coerência. Nós não podemos nos conformar com qualquer que seja o grau da nossa hipocrisia, irmãos. É buscarmos diligentemente o Senhor naquilo que Ele ordena, pela coerência. O perigo, irmãos, e a tentação da hipocrisia é justamente algo constante, especialmente para aqueles que procuram a fé cada vez mais pura e mais bíblica. Quanto mais preciso for aquilo que nós professamos com relação à palavra de Deus, maior vai ser a tentação. Quanto mais claramente você entende que a lei do Senhor não é meramente para algo externo, mas vai para o fundo da minha alma, que atinge o meu coração, maior vai ser a tentação da hipocrisia. Não à toa, muitos são rápidos de pegar qualquer escorregãozinho, qualquer que seja, de membros de alguma igreja que defenda a confessionalidade de uma forma mais firme, de ministros que defendam a doutrina bíblica de uma forma mais clara e pura. Qualquer escorregãozinho, levanta-se logo o dedo e diz, está vendo? É um hipócrita. Porque essa é a tentação, e os homens querem isso. Eles querem conseguir tornar inútil qualquer pureza da doutrina. Para dizer, eu prefiro andar por um padrão mais baixo e desprezível do que caminhar por isso. E aí muitos irmãos têm sido enganados justamente com esse raciocínio tolo, contra o qual Tiago alerta no capítulo 2. É igualar uma fé bíblica, que podemos dizer ser reformada e mais pura,
como se é aquilo que professamos. Satanás, irmãos, ele possui um conhecimento mais preciso sobre a doutrina da palavra de Deus. Mas ele é um poço de hipocrisia. O hipócrita, irmãos, ele é uma imagem de Satanás. E alguns pensam assim, irmãos, para burlar o pecado da hipocrisia, alguns vão para outro pecado. Eles pensam assim, é melhor não ser convicto de nada. É melhor negar o que Paulo acabou de dizer sobre o ser convicto daquilo que é a vontade de Deus, ou diminuir o padrão da minha profissão de fé, não aprovar ou reprovar tantas coisas assim, não condenar o que deve ser condenado, não ser tão preciso ou tão estrito, para que eu me livre da hipocrisia. Só que, querido, isso não resolve. Você diminuir o padrão da palavra de Deus para você mesmo não resolve o problema da hipocrisia, porque isso não está em função meramente do que você professa, embora também, mas em função do que Deus condena ou que Ele aprova. É como, queridos, é como a casa legislativa de alguns países. Elas diminuem o padrão da lei para que os seus membros não sejam tidos como corruptos. Já viu isso? Os legisladores de um país corrupto, eles costumam diminuir o padrão da lei para que eles não sejam classificados como corruptos. Esse é o caminho de alguns hipócritas. Eles preferem diminuir o padrão da palavra. Eles preferem relativizar a lei para dizer assim, não é tão assim. Eu me encaixo nesse nível aqui mais baixo. Mas isso é um subterfúgio da hipocrisia. Esse é o seu caso? Você tem caminhado por essa trilha? Você tem perseguido, tem tentado diminuir o padrão da palavra de Deus para que você possa caminhar na sua incoerência? Mas há uma outra tentação também aqui, irmãos. Outros preferem adulterar a verdade para aparentemente não serem hipócritas. É o que eles fazem. Misturam o que é santo com o que é pecado, para que o pecado seja tratado como santo. Isso já foi visto de forma mais absurda possível. De forma mais absurda. Igrejas, ministros defendendo, por exemplo, relações sexuais antes do casamento, para que os jovens pudessem ter as práticas na sua igreja, sem que isso seja acusado como hipocrisia. Porque não é pecado. Você diminui o padrão da palavra, você mistura com o pecado, para que então possa não haver condenação. Os que desprezam a fé mais pura, irmãos, eles pecam duas vezes. Mas os que também adulteram a fé bíblica, para não serem acusados de hipócrita, eles caem na inconsistência da mesma forma, irmãos. O caminho para nós lutarmos contra a hipocrisia e em favor da coerência não é diminuir o padrão da palavra do Senhor, mas é clamar pela graça do Senhor diuturnamente, identificar cada pecado e lutar contra ele. Em alguns dias nós teremos vitórias, em outros nem tanto, mas jamais baixaremos as armas. O que abaixa a arma e se conforma, se delicia na incoerência, ele se torna um hipócrita irremediável. Como então, irmãos, lutar contra a hipocrisia, enquanto nós buscamos a bem-aventurança da coerência que Paulo está falando aqui? Permita aqui, irmãos, eu vou citar algumas recomendações do presbiteriano inglês, o puritano Richard Baxter. Ele tem uma obra em que ele fala só sobre a hipocrisia e ele traz várias recomendações práticas. Eu selecionei algumas que nos seriam úteis. E a primeira seria assim: entenda bem em que consiste a vida e o poder da piedade, e em que diferem da imagem sem vida e do cadáver da piedade sem vida. Ainda, querido, cuide para que o seu principal estudo seja sobre o seu coração, que ali a imagem de Deus esteja, e que o interesse do reino dele avance no seu coração primeiro, e que o interesse do mundo e da carne seja subjugado, e que o amor a todo pecado seja expulso, e que o amor pela santidade tenha sucesso, e que você não se contente em parecer fazer o bem em atos externos, mas sim em amar
e abraçar o bem internamente no seu coração. Terceiro, se faça consciente de todos os pecados, dos pensamentos e dos desejos e de outras afeições ou paixões da mente, bem como dos pecados da língua e da mão. Isto é, faça um exame constante sobre os seus próprios pecados. Por isso, vem em seguida, se faça consciente de todos os pecados secretos cometidos fora da vista dos homens e que possam ser ocultados deles, bem como os pecados abertos e notórios. Ainda, seja fiel, diligente e constante nos deveres secretos, nos quais os homens não podem ver, e no qual só tem Deus como testemunha a sua consciência, como a meditação, o autoexame e a oração secreta. E não seja apenas diligente na religião que é feita diante dos homens. Ainda, em todo culto público, seja mais laborioso, trabalhe mais com o coração do que com a língua. Queira mais apresentar ao Senhor uma adoração que venha do seu coração do que meramente a forma. Cuide para que sua língua não ultrapasse o seu coração e nem o seu coração fique para trás na sua língua, que os dois caminhem juntos. Ainda, não coloque mais ênfase na aparência, nem nos modos, nem nas circunstâncias, nem nas cerimônias do que é devido. Ainda, seja mais exigente consigo mesmo do que com os outros, e mais severo consigo mesmo do que com os outros homens, em reformar-se e em santificar-se do que com qualquer outro, pois esse é o caráter do homem sincero. Preocupa-se mais com o seu próprio coração e o estado dele do que com o coração dos outros. Ainda, estude primeiro como ser e prudentemente viva o que você deve ser. Não supervalorize o homem e os seus aplausos, porque esses aplausos desvanecem, mas o louvor de Deus é para toda a eternidade. Ainda, lembre-se de que você mesmo faz parte do mundo. Então, olhe cada momento como se você estivesse sendo chamado a abandoná-lo pelo breve tempo que você tem. Ainda, dedique-se à mortificação do amor próprio e do orgulho, pois a hipocrisia é tão somente o exercício desses dois pecados, o amor próprio e o orgulho. Ainda, igreja, desconfie mais do seu coração nas situações em que o interesse próprio ou as paixões estão envolvidos, pois facilmente se enganarão e se iludirão nas inquietações da vida. Ainda, lembre-se das perfeições de Deus, a quem você adora, que Ele é Espírito, e, portanto, Ele deve ser adorado em Espírito e em verdade. Ainda, venha para a luz, para que o seu coração seja totalmente conhecido por você, ao invés de você ficar se ocultando da palavra, ao invés de você preferir diminuir a palavra, exponha-se a ela, para que seus pecados sejam conhecidos. Ainda, seja muito diligente no autoexame do seu próprio coração e de todas as suas ações à luz da palavra de Deus. E muitas vezes se apresenta a nós com clareza. Viva continuamente como alguém que será julgado no tribunal de Deus, onde toda a hipocrisia será exposta e envergonhada, e os hipócritas condenados pelo Deus onisciente. E por último, lembre-se que a hipocrisia repousa em dubiedade e em um coração e vidas divididos, sendo uma coisa diante dos homens e outra secretamente. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. A luta contra a hipocrisia, irmãos, e em favor da coerência, é e tem de ser a nossa luta diária, para que em cada passo nessa era, Cristo e a sua imagem seja forjada mais em nós. Talvez você, que não crê no Senhor, e está ouvindo agora os crentes sendo advertidos e alertados pela coerência e contra a hipocrisia,
Talvez você com muita facilidade, muita velocidade, você condene algum crente que você conhece, ou talvez todos os crentes como hipócritas. Eles são hipócritas. E é por isso que eu não quero esse evangelho, porque eles são hipócritas. Deixa eu te dizer. A fragilidade do coração humano realmente leva a algumas incoerências. A marca do povo de Deus, do crente verdadeiro, não é a perfeição absoluta, para você acusar qualquer inconsistência de hipocrisia, mas é o desejo incessante e a luta constante pela coerência. Mas antes de você acusar aqueles que professam o evangelho de hipócrita, olhe primeiramente para aquilo que você estabelece como padrão de bem e de mal na sua vida e me diga o quão coerentemente você vive. E você constatará que você é o maior de todos os hipócritas, enquanto você chama os outros de hipócritas. Só que tem uma diferença. Você chama aqueles que professam o evangelho de hipócritas, sendo você também, e em pior grau, hipócrita. Mas tem uma diferença. Você não tem o poder e a graça do Cristo, que socorre o seu povo na luta da coerência. Enquanto você caminha de incoerência em incoerência, amando dizer que os outros são hipócritas, porque você não faz um instante de autoexame, você não sabe qual o padrão, ao ponto de alguns poderem cantar com alegria: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma mesma opinião formada sobre tudo. Hoje, você é chamado a confessar a sua hipocrisia. Venha, vamos confessar. E a buscar em Cristo a graça para a tua salvação e para uma coerência de vida, para que cada passo você possa desfrutar dessa coerência. Igreja do Senhor, nós sabemos as nossas fraquezas. Em alguns casos até sabemos as nossas fraquezas mútuas, marido da esposa, a esposa do marido, um irmão do outro irmão, um presbítero do outro presbítero, um irmão do presbítero. Nós sabemos, irmãos, os nossos pecados. O que nós somos chamados é a perseguir essa bem-aventurança. Não se condenar naquilo que aprova. Aprovemos o que é a vontade do Senhor. E persigamos na força do Senhor e na graça de Cristo a coerência. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, diante dessa tua bem-aventurança, Senhor, dessa tua promessa, o nosso coração é profundamente encorajado, Senhor, a lutar contra todo resquício de hipocrisia que ainda é em nós. O Senhor condena, Senhor, e o Senhor profere os mais terríveis juízos a todo aquele que abraça a hipocrisia e pode então ser chamado de hipócrita, propriamente dito. Ó Senhor, livra-nos do auto-engano, livra-nos, Senhor, da incoerência, livra-nos, Senhor, de professarmos algo e não vivermos segundo o que nós professamos, Senhor. Quanta impureza há em nós, Senhor, quanta imperfeição, quanta inconsistência, Senhor. Livra-nos também, Senhor, de diminuirmos o padrão da Tua palavra, a fim de que nós nos conformemos a ela mais facilmente. Não é isso que é santidade, Senhor. Mas a santidade está em Teu Espírito operar poderosamente e destruindo e mortificando toda incoerência, Senhor, nos conduzir à coerência. Portanto, Senhor, faz-nos odiar o pecado e a hipocrisia e a inconsistência, Senhor, e amarmos e buscarmos a coerência, tão somente porque é isso que glorifica o Teu nome, Senhor, porque é isso que é louvor para o Teu nome. Que não haja, Senhor, hipocrisia nem mesmo na busca por essa coerência, Senhor. E nós persigamos ela para bendizermos o Teu nome, porque queremos a Tua imagem estampada em nós. Porque Tu, Senhor, vê o interior e o exterior. Faz-nos homens e mulheres sinceros. Faz-nos, Senhor, ter ódio da hipocrisia. Mais do que a hipocrisia nos outros, Senhor. Faz-nos odiar a hipocrisia em nós mesmos. E perseguirmos no Teu poder, na Tua graça, a coerência, Senhor. Para que o Teu nome seja bendito e não blasfemado entre os gentios. Nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.